porque essa é uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas do cérebro, causando convulsões e podem ser perigosíssimas. E ela pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral que pode ser até adquirida ao longo da vida, tá? Às vezes um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral. Vamos tirar nossas dúvidas e entender melhor com o doutor Flávio Salem, que é neurologista, nosso amigo, já está aqui. Você já virou nosso cliente, né? Já, praticamente. Já está aqui todos os dias. Vamos lá, doutor. Toda semana, todo mês. E eu estou sempre aprendendo aqui contigo. Eu amo. Eu brinco com... A minha irmã fica brava com isso, que ela é médica também. E eu falo assim, Flávia, eu também sou. Porque há 12 anos eu falo de saúde todo dia. Cada professor que vai lá me ensina um pouquinho. Sim. Não é, doutor? Pensa. A gente acaba aprendendo, né? Aprendendo, né? Na brincadeira, gente, com todo respeito. É porque de médico e louco todo mundo tem um pouco. Não, mas na verdade com certeza, mas a sabedoria é uma coisa que a gente ganha lendo, ouvindo e fazendo. Né? É verdade. Bom, então eu tô aqui, pronta para aprender. Porque, como eu disse, epilepsia não é um assunto que tem a ver com todos, mas em algum momento, aliás, quando a gente menos espera, pode acontecer e se a gente não souber agir, a gente pode provocar até um grande mal, né? Isso é uma coisa, Cláudia, importante, porque epilepsia é uma síndrome. O que é uma síndrome? É o conjunto de sinais e sintomas que produzem um quadro. E a epilepsia é um quadro que é pleomórfico, ou seja, tem várias características. Existem 3 termos aqui que o leigo precisa conhecer, até para não, muitas vezes, porque existe o estigma da epilepsia, né? A epilepsia é uma doença antiga, chamada de doença, a doença mais antiga do mundo, né? A gente vê relatos disso na Bíblia, a gente vê relatos disso em escritos antigos, e ainda há alguns estigmas em alguns grupos populacionais ainda hoje no século XXI. Em primeiro lugar, crise epiléptica. Crise epiléptica pode acontecer em até 10% da população em algum momento da vida. Você, por exemplo, você não, Deus me livre, mas imagina um sujeito qualquer. Um trauma craniano pode dar uma crise epiléptica. Eu já tive uma crise epiléptica no ar, ao vivo, e se quem está assistindo a gente assiste todos os dias... Eu soube. Viu? Você soube disso? Eu soube. Por conta de uma crise... Como AVC. É, um AVC, mas foi provocada por uma... Esqueci o nome agora. Tiroxida... Como é que é? Quando a gente tem uma crise por conta de excesso de hormônio tiroidiano... Sim, e tireotoxicose. Tireotoxicose, uma medicação então, errada, isso é crise. Uma dosagem 1000 vezes maior, que foi manipulada. Eu acho que você me falou isso. Aqui, ao vivo, no ar. Você me falou isso. E eu nem imaginava que era isso. Então, crise epiléptica. A crise epiléptica pode acontecer decorrente de alguma lesão aguda. Isso aqui que você falou, drogas, cocaína, por exemplo, pode dar crise. Uso de, sabe o faixa preta, benzodiazepínico? O uso em grande quantidade ou de maneira desmedida pode produzir crise. E a ausência dele também. Medicações, AVC, trauma craniano, meningite. E não necessariamente o paciente é epiléptico. Ele só teve uma crise. Agora, olha que interessante. Desculpa te cortar, mas eu vou aproveitar para falar Por favor, isso. é interessante que a gente... Porque assim, quem viu deve lembrar, porque as pessoas que presenciaram isso ficaram muito chocadas, muito apreensivas, mas foi uma situação horrível, né? Eu entrei no ar e eu tive uma crise, que na verdade os sintomas foram muito mais de ausência, de não saber o que eu estava falando, de completamente descontrolada. Mas como o doutor falou agora de várias possibilidades, eu fui extremamente julgada, e assim, eu me senti massacrada, enquanto no hospital, na UTI, porque todos os que me visitavam tinham uma conclusão. Ai, será que ela misturou remédios? Ai, será que ela estava trabalhando demais? Ai, será que... Cada um tinha uma conclusão. E o mais interessante, aliás, o mais triste, foi que eu saí do hospital 15 dias depois e nem os médicos lá tinham chegado a uma conclusão. Que a gente só foi descobrir o que de fato tinha acontecido comigo um mês depois, quando eu fui fazer uma investigação, tipo aquele programa de televisão... O House. O House, que foi uma investigação com o neurologista e com... Endócrino. Um endócrino que falou assim, não, vamos investigar, tem que descobrir qual foi a causa disso tudo. E aí descobriu-se que foi um remédio manipulado na dosagem 1000 vezes maior. Então, Poderia ter sido bem pior que isso. Para a gente tomar muito cuidado
com o que a gente fala, com o que a gente pensa do outro, com julgamento. Porque se teve alguma coisa ruim nesse episódio, foi o julgamento das pessoas. É o estigma que muitas vezes acontece. Porque o resto foi tudo crescimento e aprendizado, mas o julgamento machuca, principalmente um paciente quando ele está lá debilitado e completamente impotente, né? Você não pode julgar uma pessoa que teve uma crise epiléptica com base no que você está vendo na hora. Não se julga o livro pela capa. Mas é bom também falar sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa tem uma crise epilética sabidamente porque ele é epilético e as pessoas têm preconceito. Você já viu gente com preconceito, com medo de epilético tendo um ataque ou uma convulsão? Isso é o que eu falei no começo sobre estigma. Alguns grupos populacionais, Brasil e mundo, têm medo de epiléptico porque ainda existe em alguns grupos, talvez mais antigos ou mais mal informados, aquela noção de que a epilepsia pega. Você não pode pegar na baba do epiléptico que pega. É meio chato, é meio feio, mas na verdade não tem base científica isso. Isso não existe. Eu já vi crises epilépticas na minha frente e a gente sempre ajuda, a gente se suja. O paciente morde a língua, sangra, o paciente baba, o paciente urina. Gente, são fluidos corporais. Isso é normal. Assim, você simplesmente pega, ajuda o paciente, resolve, leva para a UTI e trata. Mas uma coisa interessante, voltando. Crise epiléptica pode acontecer como o primeiro evento de uma síndrome. Por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de ausência. Gente, pelo amor de Deus, a ausência é coisa de criança, não existe ausência em adulto. Eu fico possesso quando um colega chega para mim e fala: essa senhora de 80 anos teve uma ausência. Eu olho e falo: como é que é? Ausência é criança, meu filho. Mulher de 80 anos tem crise de alteração de consciência. A ausência é coisa de criança. A ausência, geralmente, quem percebe é o professor. A criança está lá, de repente a criança para. Fica assim. Às vezes mexe a boca, mexe a mão, depois volta. E parece como se não aconteceu nada. E tem isso várias vezes ao dia. É uma síndrome epiléptica. É a síndrome epiléptica generalizada mais comum da infância. E passa com o tempo? 18 anos de idade, a maior parte das pessoas já não tem. 95% some. E essa crise de ausência, que é um tipo, É um tipo de crise epiléptica. Precisa ser tratada? Precisa ser tratada, porque senão isso rompe completamente a vida da criança. Se bem que a criança desenvolve normalmente. Mas imagina você ter isso 30, 40, 50 vezes por dia. Você perde simplesmente o fio da meada do que está acontecendo. Às vezes a criança é até bem na escola, de repente ela começa a ir mal. Não é aquela coisa que hoje em dia os jovens falam assim, brisou? Tipo, que a pessoa está aqui e de repente para e está pensando em nada, assim? Mas na verdade não é isso. Realmente é uma crise. Você tem uma alteração do eletroencéfalo. E criança não tem isso normalmente, assim, não. brisou, né? De parar, as crianças com déficit de atenção podem, de repente, você está falando com ela está no mundo das nuvens. Mas a ausência é uma síndrome clínica bem caracterizada. A partir de quantos anos acontece? Geralmente a partir de 5, 6 anos de idade. E vai embora. Até 12, 13, 14 anos. Você pode ter epilepsia mioclônica juvenil, que é uma outra síndrome que dá abalos musculares matinais e que dá crise convulsiva também. Essa não melhora, essa te acompanha pelo resto da vida. Você tem síndromes que estão relacionadas com quadros epilépticos mais graves. A mais clássica é a famosa síndrome de West, que é a bebezinho de 1 ano, 1 ano e meio, tem abalos musculares e que geralmente significa prognóstico ruim. A criança vai evoluir ruim. Como é que é esse abalo muscular? Eu gosto de parar porque, ó... A criança está aqui deitada. Às vezes você tem um bebê e não sabe, né? Está numa cidade pequenininha, não tem acesso a um bom neurologista. Então, presta atenção. Como é que é isso? A criança está deitada, é uma criança de 1 ano, 6 meses, 1 ano. A criança está deitada, de repente ela faz isso. Sempre do mesmo jeito. Isso é um abalo típico de síndrome de West. Síndrome de West é uma tríade. Retardo de desenvolvimento, abalo muscular e o achado eletroencefalográfico clássico, que se chama hipsarritmia. Se você não fizer isso, você não pode fechar. Existem outras síndromes, como por exemplo a Lennox-Gastaut, que é uma síndrome grave que evolui com retardo mental. Tudo isso é epilepsia. Agora, nem sempre o paciente que tem crise epiléptica tem epilepsia. Por quê? Porque você pode ter uma crise epiléptica decorrente de um trauma, de um derrame, de uma infecção, etc. E nunca mais ter nada na vida. Por exemplo, crise febril. Crianças entre 6 meses e 5 anos de idade podem ter 1 ou 2 crises febris no máximo ao longo da vida. A febre chegou a 40, 39 graus, a criança tem uma crise tônico-clônica generalizada. E sim, desenvolve normalmente. Mas
uma pequena proporção faz uma síndrome, chamada síndrome de Dravet. Que é pós essa crise da febre. Essa crise da febre pode ser a primeira crise da síndrome. E a criança acaba evoluindo com retardo mental. E síndromes epilépticas. Por isso que é muito importante a gente não deixar a febre passar, ficar muito alta? Não, é mais... Sim, mas também é mais importante levar a criança a um pediatra. Tá. Teve a crise, leve ao pediatra. Mas a crise só dá se a febre ultrapassar, os 40 39 graus, mas a síndrome de Dravet, por exemplo, ela não é secundária a uma febre maltratada. Ela é uma síndrome genética, que se manifesta como a primeira crise febril. Às vezes, a primeira crise febril pode ser início da síndrome, só que ela é rara. Ela começa lá pelos 6 meses, 8 meses, 1 ano de idade. Então, existem síndromes, existem quadros e existem crises epilépticas que acontecem do nada e que nunca mais vão repetir. Como é que eu sei? Crise que acontece na fase aguda. Por exemplo, o cara bateu a cabeça, desmaiou, teve uma crise. Puta, que vai ficar epiléptico. Não, não necessariamente. Falei um palavrão agora há pouco. Não necessariamente. Não, mas eu tô aqui só no controle. A primeira vez eu falei, quase foi, mas não foi. Não necessariamente ele vai evoluir com a epilepsia. Mas, por exemplo, imagina um velhinho de 70 anos... Velhinha é difícil, né? Imagina um senhor... Fala um senhor, um jovem há mais senhor, tempo. um jovem ancião de 70 anos de idade que fez um AVC e fez a primeira crise convulsiva. Ele pode virar epiléptico. Por quê? Porque ele tem uma lesão cerebral. Porque a epilepsia é causada por lesão cerebral. Imagina, por exemplo, um jovem que fez um trauma craniano e perdeu massa muscular. Perdeu massa cerebral. Pode ficar epiléptico. Pode ficar epiléptico. Então, a pessoa pode não ficar como pode ficar. Tudo vai depender do quanto foi forte aquele problema, é isso? Ou de como ela evoluiu naquela plasticidade cerebral. Se a plasticidade, cuidado aí com o copo. Se a plasticidade, ela foi feita de maneira normal... Olha, eu com o Dr. Salem é muito engraçado, porque são 2 ligados na tomada no 220. Mas cuidado para o copo não cair. Tô aqui pondo o copo e ele tá prestando atenção onde é que eu vou pôr o copo. Mas eu tô ligado aqui, ó. Já tem... A plasticidade, ela pode ser equivocada. E você pode, de repente, criar áreas neuronais que disparam de maneira... Bom, cheguei a uma conclusão. Que algum filósofo já tinha chegado alguns anos atrás, que só sei que nada sei. Tem que aprender muito com ele, que ele sabe muito, né? Tô brincando. É o Sócrates. Mas um cara aí, escreveu isso. Acho que ele imitou o meu pensamento. Só sei que nada sei e a gente realmente precisa aprender muito com o doutor. Sabe o que você vai fazer? Pergunta! Vida Melhor Oficial, manda sua pergunta. Você viu que o assunto é vasto, interessantíssimo e muito importante? Então pergunta. E na dúvida, Clau, percebi uma coisa, pergunta, porque de repente está aqui o alerta para você. Nada é por acaso. Nossa, eu parei nesse canal, nem sabia que existia Vida Melhor, então gruda na gente que aqui a gente não perde tempo. É só conhecimento, não é isso? Só. Comigo só. Tempo bom. Agora me fala uma coisa, nessas situações, sempre existe controle para que a pessoa não tenha crises e umas crises? Nem sempre. Nem sempre. A maior parte, sim. Por exemplo, vamos pegar aqui, epilepsia de lobo temporal. O que é isso? É a forma mais comum de epilepsia focal. Existem 2 tipos de epilepsia ou crise epiléptica, focal e generalizada. Focal tem um foco. A crise epiléptica sai de um local. Generalizada, ela se espalha de maneira já automática. Tá? As generalizadas são coisas de criança, adolescente. Focal, coisa de adulto. Mas o adulto também pode generalizar a partir de um foco. Muito bem. A epilepsia focal mais comum que existe no mundo é a epilepsia de lobo temporal. O que é isso? Uma lesão numa estrutura chamada hipocampo que tem aqui dentro do lobo temporal. Pode acontecer em qualquer pessoa. Pode acontecer pós-trauma, pós várias crises febris, pós-AVC, ou de maneira espontânea, ou de maneira genética. Esses pacientes, 40% você controla com uma medicação. Só que mais 30% você precisa de pelo menos mais 2 medicações. E às vezes você não controla direito. 60% melhora com cirurgia. Então, muitas vezes, medicação não controla completamente. Lennox-Gastaut, Dravet, uma outra síndrome chamada DUSE, a West, não melhoram com o tratamento correto. Mesmo você fazendo tudo, às vezes a criança continua tendo crise. E algumas síndromes respondem ao uso do canabidiol, do cannabis medicinal. Dravet, Lennox-Gastaut, por exemplo, a gente tem experiência com isso, funciona muito bem. Com o uso de cannabis, você consegue diminuir o número de crises. Como é que está essa situação do canabidiol no sentido de médicos especializados para
indicar o melhor tratamento, porque me preocupa um pouquinho essa questão da dosagem, do quanto. A gente tem profissionais no Brasil especializados nesse assunto já? Tem, com certeza. Você está falando com... Ah, Não, bom saber. Não, porque Tem. né, ainda é uma coisa relativamente nova para uma grande maioria. Né? Muita gente ficou, não, eu não quero estudar sobre isso, não quero saber. Mas que bom que a gente tem, porque tem um prognóstico muito bom nesse tratamento, né? assim, em primeiro lugar, o canabidiol medicamentoso não é a mesma coisa da maconha. Sim. É tirado da maconha. Mas assim, é purificado. E você tem dosagem. Não vou fumar um baseado, de maneira nenhuma. Você vai tomar um negócio que é produzido ou no Brasil, ou na Colômbia, ou na Suíça, ou nos Estados Unidos. Os americanos parecem que são os melhores, da região do Colorado são os melhores. E você vai tomar uma dose, tantos miligramas por ml. Em geral, a dose fica entre 1 a 2,5, chegando até 5 miligramas por ml, 5 miligramas por quilo, ou um pouquinho mais. E você vai tateando a dose devagar, né? Começando devagar. Eu gosto de usar gotas sublinguais. O canabidiol, eu uso de vez em quando, eu tenho uns frascos em casa. O canabidiol é meio ácido, demora um pouquinho para você se adaptar. Você vai começando com 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 2, 3, 4 vezes ao dia, vai aumentando progressivamente. Você tem formas, tanto com THC, sem THC ou canabidiol puro. E aí você decide. É para cada caso um tipo? Para cada doença você tem uma formulação diferente. Por exemplo, dor. Dor você dá preferência a formulações com THC. Crianças, isso se divide. Tem colegas que gostam. Eu, por exemplo, prefiro usar um sem THC. Autismo, com THC funciona muito bem. Inclusive, a criança autista volta às vezes até mesmo a trocar olhar com os pais melhor. e socializar. Sim. Bom. Então, o uso do canabidiol hoje em fiquei dia... curiosa, doutor, desculpa, mas como a gente já está A gente muito pode amigo, conversar eu quero sobre saber- isso no próximo Não, é que eu programa. quero saber, porque você falou que você usa de vez em quando para tratar o quê? Eu uso às vezes quando eu estou estressado. Ah, é Em bom mim. para estresse? Sim. Agora, para os meus pacientes, assim... É bom para estresse? É para agitação? Às vezes sim. Agora é o seguinte, gente. O que eu vou falar agora pode ser contestado por vários colegas que vão assistir isso. Por quê? Porque os estudos de canabidiol... Eu estou falando direto para a câmera. Claro. Porque os estudos de canabidiol, eles são mais bem feitos para epilepsia e para autismo. Tá? No entanto, existem algumas evidências anedóticas, ou seja, um caso, outro, de que funciona para algumas outras coisas. Eu uso para Alzheimer, para É isso alguns que eu ia te pacientes. perguntar. É bom para Alzheimer? Você tem boas histórias? Olha, eu tenho pacientes que não tiveram nenhuma melhora e eu tenho pacientes que voltaram a usar garfo e faca, voltaram a assistir televisão, voltaram a conversar com a família, mesmo com o tratamento dito padrão ouro, que é o inibidor da acetilcolinesterase e a memantina. Pacientes com Parkinson, teve uns que não tiveram nenhuma melhora. Teve pacientes com Parkinson que melhoraram ansiedade, melhoraram sono, melhoraram um pouco o equilíbrio. A síndrome parkinsoniana não melhora. Parece que o que melhora mais é o tremor, pela minha observação. E eu já estudei muito a respeito disso, eu tenho capítulos de livro publicados sobre isso, doença de Parkinson e canabidiol. Então a gente percebe que aparentemente tem melhora, mas principalmente melhora na parte não motora. Ou seja, ansiedade, depressão, sono, irritabilidade, apatia, parece que melhora. Para a cefaleia, apesar de haver muita discussão, aquelas dores de cabeça, tipo enxaqueca, que não melhora com absolutamente nada, já tive pacientes que não tiveram nenhuma resposta e pacientes que tiveram melhora. Então, isso é muito pontual. Nossa, fica difícil, né? Chegar a uma conclusão se um não Talvez melhora, seja até mesmo a dose, porque alguns pacientes não toleram doses altas. O canabidiol pode dar tontura, pode dar náusea, pode dar diarreia, constipação, sonolência, mal-estar. Tem alguns pacientes que não toleram doses altas. Então, você não consegue chegar naquela dose que você quer. Às vezes é necessário até você mudar a formulação. Tem formulações com mais CBD, menos CBD, mais THC, menos THC, canabigerol, canabicromeno. No futuro a gente vai chegar à dose ideal para uma grande Ainda maioria? não há nenhum tipo, pelo menos ao meu ver, ainda não há cientificamente escrito, duplo cego, randomizado, controlado, nenhum estudo que fale. Para isso, usa tal formulação. Para isso, isso é arte. Agora, o grande problema é caro. Pois é, muito caro.
é caro. É muito caro. Tanto os importados quanto os nacionais, como os que você compra em farmácia hoje em dia, são caros. Variam entre 300 a 800 reais, até um pouco mais. A gente vai ter que aguardar mesmo, né, daqui a uns 100 anos. Não chega tanto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a prescrever Você acha que canabidiol... vai ficar mais barato? Eu comecei a prescrever canabidiol há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio, a Anvisa colocava tantos empecilhos e era tão caro. Hoje você encontra na farmácia. Então, encontra na farmácia, mas é caro ainda. Mas daqui a uns 2 anos pode ser que fique mais barato. Vamos torcer, porque Não tô. tem tantos benefícios. Não estou esperando não é verdade? tanto tempo, não. O Paulinho fez um comentário ali, e eu acho até interessante a gente falar, porque também vai elucidar as pessoas em casa. Como tem toda essa dificuldade da Anvisa, etc., eu quero... Só que a gente tem que responder isso com muito cuidado, porque a gente está falando para o Brasil todo, né? E está na televisão. Aí as pessoas falam assim, então o jeito vai ser eu plantar em casa e eu fazer meu próprio extrato de canabidiol. Não faça, pelo amor de Deus. Ouça, minha amiga. Existem as chamadas mães jardineiras. São mães que são mães de crianças com autismo, que tiveram liberação pela Polícia Federal, etc., para plantar. Mas o pessoal está cadastrado, não faça isso é tráfico. Presta bem atenção. Tem que comprar. E a Anvisa não está mais causando problema. Está muito fácil de você conseguir. E outra coisa, eu tô aqui pensando, a pessoa que resolve fazer isso por conta própria, ela vai saber fazer isso do jeito certo? Não, porque você precisa fazer curso. Havia cursos feitos pelo Paticão, cursos feitos pelo Carline, etc., em vários locais, de como. Porque você precisa plantar, você precisa pegar a folha, tem que ver se é sativa, índica, ruderalis ou qualquer outra coisa. Você tem que ver a concentração, você tem que fazer resinagem. Tem muita coisa, gente. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Vão no médico que prescreve e solicitem. Cuidado, que isso é sério. Muito bem. Agora vamos lá para as perguntas. Você que já mandou a sua pergunta, segura que a gente vai responder. Se não mandou, corre lá, Vida Melhor Oficial, manda sua pergunta e o doutor responde já. Assim que liberar a primeira pergunta aqui, a gente já vai. Vamos lá. A Maria Lúcia. Qual é a diferença entre epilepsia e convulsão? Maria Lúcia, perfeita pergunta. Epilepsia é um quadro em que você tem uma predisposição espontânea a ter crise epiléptica. Ou seja, se eu não tomar o remédio, eu vou ter crise. Convulsão é a crise epiléptica que se caracteriza por movimentos musculares. A famosa crise tônico-clônica generalizada. Nem toda crise é convulsão. Você pode ter crise de parada comportamental, você pode ter crise de somente formigamento subindo pelo braço, você pode ter crise de somente alterações, eu achar que eu já estive no lugar e, na verdade, eu não estive várias vezes, déjà vu, ou um jamais vu, várias vezes. Tudo isso pode ser crise. Agora, convulsão é aquela crise que você se abate, que você morde a língua, que você chuta, que você fica lá se contorcendo. Essa é a convulsão. Perfeita muito pergunta. Interessante, muito adorei também. Até porque eu falei pra vocês que eu tive uma crise epilética, algumas pessoas falam, mas eu não tive isso debatendo, não. Nem sempre. Né? Nem sempre acontece. É isso. Próxima, Fátima Regina. O que uma pessoa com epilepsia não pode fazer? Não pode não ir ao médico, não pode não tomar o remédio, não pode não se cuidar. Agora, quem vai definir o que você pode fazer ou não fazer é seu médico, após uma quantidade de tempo, após tratamento e após exames. Agora, não pode não ir ao médico, não pode tomar o remédio, não pode não tomar o remédio e não pode não se cuidar. Tem que ir ao médico, tomar o remédio direitinho e se cuidar. Existem pessoas que são, por exemplo, proibidas de tomarem sol na cabeça? Não tem relação. Pessoas que não podem passar do horário de comer? Isso sim. Alguns pacientes epilépticos não podem passar do horário de comer. Alguns pacientes epilépticos, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil. Eu tive 2 pacientes com epilepsia mioclônica juvenil. Um queria ser jogador de futebol, o outro queria ser DJ. E esse pessoal não pode não dormir à noite. Porque se você passa 1 ou 2 horas, você tem crise. Falando de dormir à noite de DJ, eu contei, né, que a gente estava numa festa de casamento, até aqui de uma das nossas colegas da empresa, e um dos nossos amigos teve uma crise epilética convulsiva por conta do estroboscópio do casamento. Luzes estroboscópicas em algumas pacientes predispostos pode causar crise. É uma forma de epilepsia reflexa. E aí, eu estava pensando outro dia dirigindo, deveria ser proibido
Tem uns carros que tem um negócio assim nas ruas, não sei se vocês já viram, que tem um tremor igualzinho um estroboscópio. Quando o primeiro filme do Pokémon foi lançado há muito tempo atrás, uma quantidade grande de crianças no mundo teve crise convulsiva ao mesmo tempo, por causa dos brilhos. Olha. Geralmente, a gente sugere que, se você for ver, se você for no cinema, etc., cuidado com esses brilhos. E se esse brilho está te incomodando, fecha os olhos ou liga a luz da sala para diminuir o contraste. Agora, significa que se a pessoa sente muito incômodo com esse tipo de brilho, que ela tem algum tipo de epilepsia? Não. Não, necessariamente. Porque essas crianças vão ter crise mesmo. Ok. A Camila, eu tenho um filho de 11 anos que é autista e ele teve uma convulsão. Isso é normal no autismo? Não. Isso pode acontecer porque autismo é uma síndrome também, né? Autismo é um espectro de várias possibilidades. E o autismo, apesar de ser uma doença, ela pode ser causada por outras doenças. Então, existem síndromes epilépticas com comportamento autista. Por exemplo, a síndrome de Dravet pode dar comportamento autista. Às vezes, você não encontra nenhuma síndrome epiléptica e a criança teve crise, uma ou duas, por motivos, às vezes, até fortuitos, como febre ou infecção, por exemplo. Então, o que precisa saber, em primeiro lugar, qual é a causa do autismo, ou se existe alguma condição associada. E, em segundo lugar, qual é o risco dela ter outra crise. Obrigada, Camila. Vilma, a epilepsia é hereditário? Nem todas, algumas. A epilepsia de ausência tem característica hereditária, a epilepsia de Dravet é genética, a epilepsia mioclônica juvenil é hereditária e algumas outras formas de epilepsia, como epilepsias frontais, hereditárias, etc. Mas nem todas. Só explicar rapidinho, para quem não sabe, a diferença entre hereditária e genética. Genético é aquela que ocorre por uma mutação genética, que pode ser hereditário ou não. Você pode, por exemplo, ser a primeira mutação da sua família. Por exemplo, seu pai pode não ter tido, sua mãe, seu você e você teve, porque você nasceu assim. Mas seu filho também pode ter. Uhum. E hereditário é aquilo que já existe história familiar. Obrigada. Próxima pergunta, Vera Lúcia. O meu sobrinho fez uma cirurgia do ouvido por causa de uma infecção e de lá para cá ele tem crises de convulsões de epilepsia. O que pode ser feito para não ter mais essas convulsões ou epilepsia? É muito difícil, Vera Lúcia, a gente falar de tratamento aqui. Tá? Eu não consigo te dizer o que fazer, porque eu preciso estar com teu sobrinho em consulta. E eu não posso abrir esse precedente. Mas o ideal seria que você levasse ele no neurologista e fizesse o que for necessário. Tem relação ouvido, infecção? Tem. A infecção do ouvido ela pode produzir alguns quadros infecciosos intracranianos, que podem produzir lesões cerebrais, que podem produzir crise. Ok. Tati, a última crise epilética que eu tive, eu fui parar no hospital sem respirar. É normal? É esperado que você tenha anóxia, parada respiratória, porque a crise leva a uma contração de todo o corpo, inclusive do diafragma e da parede. E existe um fenômeno que acontece em 1% dos pacientes epilépticos ou menos, chamado SUDEP. Morte súbita inesperada em epilepsia. É aquele sujeito que tem crise, não trata, ou trata de maneira como eu quero, toma uma medicação na hora que eu quero, porque o corpo é meu, tem uma crise e morre, devido à crise. Muito cuidado, se você tem epilepsia, você tem que tomar a medicação na hora certa, no momento certo, do jeito que o médico mandou. Não faça as coisas da sua cabeça. E SUDEP é raro, mas é uma das maiores causas de morte durante a crise. Então se cuida, Tati. Catiane, tive começo de convulsão na gravidez. Nunca tinha tido. Isso pode voltar? É uma convulsão, uma crise epiléptica provavelmente relacionada a alterações hormonais, né? Na gravidez você tem alterações de progesterona e estrógeno, você tem muito receptor de estrógeno no cérebro. Não dá para dizer se pode voltar ou não, no entanto, Catiane, é necessário que você vá a um neurologista, faça um exame de imagem, de preferência uma ressonância, um eletroencefalograma e avalie qual é o risco de você ter nova crise. Isso pode ser determinado por esses exames e pela história clínica, mas não dá para ter certeza. Nem mesmo numa segunda gestação é possível ter certeza. Muito bem. Marina, existem restrições alimentares para quem é epilético? Não, não existem restrições alimentares para quem é epiléptico. No entanto, algumas crianças e alguns adultos com certas síndromes podem ter que fazer uma dieta chamada dieta cetogênica, que é uma dieta à base de carne e gordura.
Aliás, eu entrevistei não faz muito tempo um psiquiatra que tem um estudo em autismo e ele defende muito a dieta cetogênica para autistas. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, a dieta cetogênica é boa para algumas formas de síndromes autísticas, porque a dieta cetogênica ela muda o substrato metabólico do cérebro. Sai da glicose, que produz muito radical livre, e entra no corpo cetônico, que não produz radical livre, e muda a forma como o cérebro ganha caloria. Lembrando que 1 grama de carboidrato, se eu não me engano, produz 4 quilocalorias, e 1 grama de gordura produz 9. Então, consequentemente, a gordura ela é muito melhor. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não é para você ficar comendo gordura a partir de agora, tá? Isso aqui é somente uma elucubração com relação à dieta cetogênica. A dieta cetogênica parece que ela melhora muito alguns transtornos neurológicos. Eu tinha um paciente que eu acho que infelizmente faleceu na pandemia. Ele tinha uma síndrome chamada deficiência de GLUT1, deficiência de transportador de glicose. Ele tinha algumas síndromes e ele tinha epilepsia. E ele tomava 4 medicações antiepilépticas. Ele melhorava muito quando ele fazia dieta cetogênica. E ele piorava quando ele resolvia comer doce. Tem algum estudo que liga a dieta cetogênica ao Alzheimer também, por exemplo? Existem alguns estudos que tentam justificar o uso da dieta cetogênica no Alzheimer. Mas, na verdade, o Alzheimer se beneficia de uma variação de dieta cetogênica, que é a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta à base de azeite de oliva, peixe, mussarela de búfala, castanha, oleaginosas com alto conteúdo de gordura poliinsaturada, e flavonoides, como as frutas vermelhas. Essa dieta mediterrânea é a coisa mais linda que tem, né? Quando alguém fala da dieta mediterrânea, eu já fico imaginando tudo à beira Colorido. da praia. Não, Sim. à beira da praia. Eu fico imaginando naquela ilha da Grécia. Você estava na Grécia. Nunca fui para a Grécia. Não, mas a imaginação. A gente Santorini, eu fico ir. imaginando Santorini. A gente não precisa ter ido a Santorini, a gente já fui para a Itália algumas vezes. Então, aí a gente já se imagina lá com esse monte de azeite, mussarela. Na Itália é só o que eu gosto. Olha que beleza. A região da Toscana, maravilhoso. Marina, muito obrigada pela sua pergunta. Deixa eu ver a próxima pergunta. Uma coisa, epiléptico não pode beber álcool. Tá? Boa. Porque atrapalha o funcionamento cerebral, aumenta o risco de crise e atrapalha as medicações que você está usando. Olha lá, hein? Tô te vendo. Boa! Pegou pra você, hein? Aqui, ó, Tamara. Infecção nos rins causada por bactéria pode levar a criança a convulsionar? Olha, provavelmente somente se houver febre. Ou a própria antibiótico. Existem alguns antibióticos que aumentam o risco de crise. Fluoroquinolonas ou aminoglicosídeos aumentam o risco de crise. Então, só cuidado. Se a criança tem história de epilepsia, falar para o médico para saber qual antibiótico que deve usar. E às vezes chega a febre, né? Infecção renal da febre de 30 graus, 40, 39, 40 graus. Isso pode fazer crise. Gente, eu vou reforçar aqui uma coisa que eu falo para vocês há anos. Não faça automedicação e leve a sério os seus sintomas. Tem gente que fala assim, porque eu tenho, por exemplo, falou de infecção renal, eu lembrei das mulheres que têm infecção urinária. Tenho de repetição, já sei como me cuido. Não, cuidado. Médico estudou para isso, por isso que hoje em dia a gente não compra antibiótico sem receita. Tem que ir no médico, tem que saber o que você tomou antes, o que está fazendo efeito agora ou o que não. Não faça essa besteira, tá? Leve-se a sério. Dr. Flávio Salem, muito obrigada mais uma vez. Foi uma alegria te receber. Muito obrigado, Nós igualmente. temos um papão hoje, né? Muito. Ele tá no Neuroinformação. Você que tá sem um bom neurologista, presta atenção, já segue lá. Marca pra fazer uma avaliação, tá? Não fica sem médico, não. Neuroinformação no Instagram. Se quiser mandar direto um WhatsApp, você pode mandar no 119 6313 6006. 119 6313 6006. Tá certo? Ou então, se quiser marcar a consulta direto... WhatsApp da clínica. Marca lá pelo WhatsApp da clínica, deixa a secretária doida hoje. Doutor, muito obrigada. Cláudia, até a próxima. foi um prazer. Eu também. Muito obrigado. Tudo de bom.